A palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembrando, senhores, que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 9.4, é de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Vereador Carlos Augusto Biela. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncler Bezotti. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, o Deva Vigilato, novamente, precisamos ser nos apresentados, companheiro, saber seu nome. Companheiro que estava aqui a semana passada, está hoje, seja bem-vindo, é um prazer ver aqui você novamente, mas depois eu vou ir para nós conversarmos e eu saber o seu nome. Boa noite. E a todos que estão nos acompanhando pela internet, boa noite. Eu queria falar sobre um requerimento, Excelência, que está sendo feito, assinado por Vossa Excelência e pelo vereador Mauro Guerra, que é sobre a Escola Toledo. E aí, eu estou informando só para nós não cairmos no vexatório, né? Eu queria informar vocês que nós recebemos hoje, nessa casa ainda, um ofício que tinha feito, que foi da minha autoria, não foi nem feito um requerimento, foi um ofício, fazendo basicamente todas as perguntas que tem no requerimento de vocês. Então, a Prefeitura respondeu, está aqui as respostas, eu vou depois compartilhar com vocês, está à disposição na Secretaria desta Casa. A única pergunta que não está aqui é quanto foi pago até agora para a empresa. Essa pergunta eu não fiz, e essa pergunta faz parte do requerimento de vocês. As outras perguntas estão todas respondidas aqui. Então, eu estou informando Vossa Excelência, se quiserem refazer o requerimento, não sei porque, vai um ofício, a Prefeitura responde, aí dá a impressão que cada coisa que a Prefeitura manda só para o vereador, e está à disposição da Casa, e não é minha, é da Casa, a resposta que foi dada para a Casa, não foi dado para mim. Então, com relação a isso, queria dar essa informação, e queria dizer que Vossa Excelência leu ainda há pouco, informou ainda há pouco, que eu estou sendo advertido por escrito, por conta de desrespeito ao vereador Tomé e desacato a Vossa Excelência. Eu quero dizer para Vossa Excelência e para todos os companheiros que, se dizer a verdade e for desacato, eu vou receber muitas representações e muitas advertências aqui nessa casa, porque não é advertência por escrito que vai me calar, de jeito nenhum. Então, da forma que eu recebi essa, eu acredito que Vossa Excelência pode preparar tantas outras, porque vai ter que me notificar e me advertir tantas outras vezes. Porque eu não vou deixar de falar a verdade e não vou deixar de dizer, quando eu não concordo com picaretagem de companheiros aqui dentro, eu vim nessa tribuna usar desses microfones e anunciar a situação. Eu não concordo com isso, vou estar sempre falando, portanto, eu imagino que eu vou estar sempre sendo advertido, até que esta Casa resolva abrir um processo de cassação do meu mandato, e aí eu fico aguardando o resultado desse procedimento, se eventualmente vier a acontecer. Muito obrigado. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Senhora Presidente. Em relação ao requerimento, não sei o que o vereador Mauro Guerra quer fazer, mas como tem assim perguntas novas, inclusive essa última que o senhor comentou, que eu acho que é de mais importância, na minha opinião, aprova inteiro. Você tem alguma objeção, Mauro? Quer que retira? Então, porque quando eu solicitei esse requerimento, seria justamente por essa última pergunta, discriminar minuciosamente o que já foi pago e o que foi feito, né? Como o Mauro já tinha feito algumas perguntas acima, simplesmente foi complementado o requerimento. Então, eu acredito que pode até aprovar dessa forma mesmo, né? E também,
em relação ao que foi feito com o senhor, seu vereador Avelino, ao processo que o senhor teve, uma censura por escrita, lembrando que, assim, o senhor pode realmente falar o que o senhor quiser, o senhor responde pelo que o senhor fala, só que a hora que um vereador está falando, a hora que a presidente está falando, acho que o senhor pode respeitar, que é o que não acontece aqui. Quando um vereador sobe na tribuna ou eu estou falando, o senhor não respeita. Mas o senhor faça do seu jeito e responda pelos seus atos também. Para que não haja pedidos intempestivos de retiradas de matérias, consulto vossas excelências se as proposições apresentadas no expediente devem ser objetos de deliberação. Sendo assim, iniciamos a ordem do dia. Moção número 17 de 2015, de autoria do vereador engenheiro Irani Monclair Biasotti. Moção de congratulação ao jornal Folha de Itápolis pelos seus 16 anos de história, completados no último dia 28 de agosto. A moção está em debate. Com a palavra o vereador Irani. Presidente, vereadores, público aqui presente, internautas. O meu comentário é sobre essa moção de congratulação aos 16 anos de aniversário do jornal Folha de Itápolis, que completou agora, nesse dia 28 de agosto próximo passado. Então, esse jornal foi fundado em 28 de agosto de 1999. Foram editadas 805 edições. E o seu proprietário e diretor é o seu Walter Campos, a quem eu admiro pela sua capacidade como jornalista, pelo seu trabalho, um trabalho sério. Eu acho que esse jornal merece o nosso respeito e essa moção de congratulação. Então, meus parabéns ao Walter Campos por esse jornal e que ele continua fazendo as suas edições e fazendo seu trabalho aí, divulgando a todas as notícias aí para a nossa cidade e para o nosso povo. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. A moção está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovada por unanimidade com discussão a moção 17 de 2015. Requerimento 43 de 2015, de autoria dos vereadores Mauro Guerra e Edmércia Michelete Diniz. Prestação de informações atualizadas sobre a obra de reforma da EMEFES José Toledo de Mendonça. O requerimento está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão o requerimento 43 de 2015. Requerimento 44 de 2015, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Requer que sejam remetidas a este vereador informações acerca de quantos imóveis foram e estão sendo beneficiados com a Lei Municipal 1671, de 15 de maio de 1996. O requerimento está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão o requerimento 44 de 2015. Requerimento 45 de 2015, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Requer que sejam remetidas a este vereador informações relacionadas às cirurgias eletivas de corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, Dona Julieta Lira. O requerimento está em debate. Com a palavra o vereador Avelino. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha, eu quero, sobre esse requerimento, eu gostaria de informar que ele é um requerimento de extrema importância para que nos auxilie, para nós continuarmos fazendo o debate que demanda e que é necessário esta casa
nós, os vereadores, representantes da sociedade, podermos auxiliar, termos essas informações para que a gente possa ajudar, auxiliar da melhor maneira possível na melhoria da prestação de serviço da Santa Casa para com a nossa sociedade. E nós só podemos ajudar, vamos dizer assim, opinar, né, contribuir, dar opinião, se nós temos informação. E nós temos aí, já estamos com alguns anos, que 4 anos para o 7º ano de intervenção do município na Santa Casa, e até agora nós não vemos. Costumeiramente a intervenção serve para quê? O Estado intervém, resolve os problemas e devolve para a sociedade. E até agora nós tivemos um agravamento dos problemas existentes na Santa Casa e não tivemos solução nenhuma. E nós estamos enfrentando no nosso município um grande número de pessoas que precisam, hoje eu acredito que já deve estar passando de 600 pessoas, que necessitam de cirurgias eletivas, que são cirurgias que são feitas, que podem ser feitas aqui no município, na Santa Casa, mas não são feitas. Inclusive, nós tivemos informação, ultimamente, Vossa Excelência acompanhou numa reunião na DRS, e trouxeram a informação de que Itápolis recebe dinheiro e não cumpre com a sua obrigação. Quer dizer, o SUS está pagando o município de Itápolis para um determinado serviço que a Santa Casa não está realizando, não tem realizado. Então nós estamos perguntando, por que não está sendo realizado, quando que foi parou de se realizar essas cirurgias, quem são os médicos responsáveis por isso, acho que isso é importante nós estarmos sabendo, e por que não está sendo feita. Eu queria dizer que essas perguntas já foram feitas através de ofício para a Santa Casa. Há mais de 30 dias atrás eu encaminhei um ofício para a Santa Casa fazendo essas indagações. Na última conversa que eu tive com o administrador da Santa Casa, com o seu Pedro, ele me disse que estaria mandando essas respostas para nós até na segunda ou terça-feira, até quarta-feira. Eu estava com o requerimento pronto e nós aguardamos até agora há pouco o início da sessão para ver se as respostas chegavam para que a gente pudesse retirar o requerimento. Como não veio, nós estamos aqui com o requerimento na pauta para ser votado. Queria pedir aqui o apoio de todos os pares na questão do requerimento e empenho depois da casa para que, caso essas respostas não sejam fornecidas para o Legislativo, no empenho da casa para obter essas respostas da Santa Casa, porque elas são fundamentais para nós entendermos a complexidade, ajudarmos nós entendermos a complexidade que a Santa Casa vive hoje. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Gustavo. Presidente, nobres vereadores, público presente aqui, pessoal que acompanha a gente através da internet. Primeiramente eu queria parabenizar pelo seu requerimento, Avelino. Eu acho que essas informações realmente são importantes. Eu acho que faz parte dessa Casa Legislativa poder sim tomar um partido e a gente tentar pelo menos ajudar, né, Avelino? Eu acho que a intenção é essa daí. Ô Avelino, e eu acho que essa discussão, claro que é muito ampla, é muito grande, a gente debate, fala, somos companheiros até desses debates, e eu gostaria de lembrar, você fez parte disso, você, o Lé, e isso não sai da minha cabeça. O município tem uma responsabilidade muito grande pelo fundamento da Santa Casa. E poucas pessoas têm a coragem de falar isso. Poucas pessoas. Mas é pura verdade. O município não faz a sua obrigação junto à Santa Casa. E a Santa Casa, por muitas vezes, deixa isso para lá. E não pode ser assim. A Santa Casa muitas vezes, ela deixa a história porque vem um pouco de dinheiro de subvenção do município. Não sei se o administrador tem medo de represária, mas tem que ser dito sim. Então essas perguntas são pertinentes sim, e vale lembrar toda a população que o município, a Santa Casa está na situação que está por culpa do município. Eu gostaria de salientar isso aí para parabenizar você. Obrigado. Boa noite.
O requerimento está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o requerimento 45 de 2015. Assim determina a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas. Dando sequência à sessão, neste momento temos início a explicação pessoal, em ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Senhora presidente, vereadores, público aqui presente que nos acompanha pelas ondas da internet. Quero falar a respeito da indicação lá da Avenida Doutor Haroldo do Amaral, que liga José de Barros Ribeiro ao Jardim 2000. Infelizmente, teve uns acidentes ultimamente lá bastante grave. Teve o atropelamento de uma criança lá, que reside ali. Infelizmente, nós já estamos cansados de pedir, agora vamos fazer através de indicação e pedir que o Executivo, a Secretaria do Trânsito, que tome ciência da situação. Hoje, infelizmente, o único jeito é desse jeito, porque pedir não faz, fiscalização, infelizmente, não tem. Eu não sei se é por parte da Polícia Militar ou quem é. Nós não temos fiscalização, infelizmente. O que eu vejo lá, às vezes, que a viatura vai lá uma vez ou outra e só multa lá. Infelizmente, nego faz lá de pista de corrida. Infelizmente, é o que eu vejo. E nós não queremos ver gente morrer. Quantos que morreram na José de Barros Ribeiro? Quanto que foi pedido? Quantas indicações vereadores pediram? Aí o Carlos Augusto Biela assumiu a prefeitura como prefeito e fez as lombadas. Acabou. Não tem mais ninguém quebrado, não tem mais ninguém no hospital, não morreu mais ninguém. Mas chega um limite, eu não sei. As coisas lá estão saindo fora de controle. E precisa tomar ciência daquela situação. Essa é a verdade. Esperamos que alguém tome ciência, porque infelizmente existe um dito, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? E a respeito, eu queria falar também, eu tive em conversa com o Davi Marconato, passei na noite de terça-feira, lá no jardim que liga aí o São Benedito ao São Lucas. Já foi executada a obra daquela ponte que abriu um buraco por baixo lá. Já está executado o trabalho, muito bem feito, entendeu? Eu já passei por lá, já contestei. Vou tirar uma foto, postar para o pessoal ver que também é feito o trabalho. Que merece elogio, a gente também vai dar elogio. Queria falar a respeito do vereador que falou que nós somos picareta. Todos os membros picareta? Eu acho que não. Picareta, lugar de picareta é na cadeia, ou processado. O povo não vai pôr a picareta aqui. Infelizmente, eu estou chateado com a situação, mais uma vez, do vereador chamar a gente de picareta. É lamentável, eu fico triste o cara colocar numa posição uns membros que foi escolhido pelo povo. Lamentavelmente. Vereador Carlos Augusto Biela. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores auxiliares dessa Câmara Municipal, público aqui presente, estamos aqui, família Eusébio e família Vigilato, sendo representado, público maravilhoso que nos acompanha pelas ondas da internet. Eu gostaria de falar hoje sobre a diferença, basicamente, entre ética e caráter, né? E essa minha posição, ela vem em detrimento a um programa da 107.7 hoje, tendo como âncora deste programa, né, o senhor Wellington Vitor. Eu acho que eu nunca ouvi tanta besteira, tanta asneira na minha vida, quanto eu ouvi esse senhor falar. Eu me lembro que eu sempre o respeitei, que eu sempre o tratei com carinho, pelos anos que eu o conheço, pelo fato das nossas famílias se conhecerem, né, que ele conheceu meu pai. Então ele sabe que eu tenho ética, ele sabe que eu tenho caráter. Mas eu vou explicar aqui o que é ética e caráter, porque eu acho que ele talvez não saiba, né? Então eu vou explicar basicamente o que seria isso para o senhor Wellington Vitor. E eu lembro uma eleição, uma imagem ficou do Bento Ari, ganhou a eleição
do Acácio. E quando começou a eleição, ninguém imaginava quem ia ganhar. Então, não achava que o Acácio ia ganhar, não. Ele pode pôr o paletó na cadeira e fazer campanha. Aí começou, na época era a radiodifusora, e ele que estava apresentando. E eu lembro quando perdeu, a ligação dele com o PMDB era muito, muito estreita, era próximo. Ele falava assim com a voz trêmula, meio que chorando, né? Eu lembro disso aí, tá? Eu fiquei até com dó, né? Falei, poxa vida, né? Que pena, né? Ele sofreu com essa derrota, né? Então, para se ver que, né, as posturas dele talvez tenham algum outro interesse. Ele entrevistou o prefeito hoje, que eu achei interessante, seria um momento muito delicado para o prefeito Zequinha, que eu tenho muito carinho, tenho amizade, fui vereador com ele nessa casa, e tenho orgulho de ter amizade com ele, nunca tivemos atrito, apenas na campanha, um pequeno atrito, motivados por terceiros, não entre nós, né? Mas é natural de uma campanha, mas depois tudo se apaziguou, tudo voltou ao normal. Ele iniciou a entrevista dizendo o seguinte, né? Que ele tem o lado contra mim, isso aí ficou claro, que é o que todo mundo fala na rua, isso todo mundo percebe. É uma imprensa, ele está fazendo uma imprensa marrom, né? Um jornalismo marrom, tendenciosamente defendendo um grupo político, sendo que o jornalista não tem que dar a opinião dele, ele tem que passar as informações da sociedade que tira. Não vamos esquecer que aquela emissora, ela tem um fim social, ela não é uma emissora comercial, então ela tem regras. E um comportamento como esse pode ser punido em detrimento a isso. Ele iniciou a entrevista, senhora presidente, dizendo o seguinte: olha, senhor prefeito, né, não sei se o senhor se lembra que no dia 31 de dezembro não era para o prefeito interino no momento permanecer, porque existe a lei maior, que é a Constituição Federal, e a lei menor, e a lei maior nunca pode ser superada pela lei menor, porque a Câmara Municipal de Itápolis votou um projeto onde o prefeito interino permaneceria na prefeitura. E não foi esse projeto veio da Câmara, porque a Casa de Leis se reuniu e entendeu que isso fosse necessário, o que eu concordo também. Gente, por isso que eu falo, né? Quando um burro fala, o outro tem que ouvir. E é preciso de cultura para cuspir na estrutura. Se você não tem cultura, age muitas vezes como um animal com cabresto, sendo conduzido pelo interesse político, você vai cometer besteira como ele cometeu. Duas. Ele, não sei se ele é jornalista, acredito que ele não é jornalista, porque os jornalistas que eu conheço têm uma visão um pouco mais crítica, né, do que eu percebo. Não é jornalista. Está perceptível pela sua forma de conduzir. Ele não conduziu da forma que deveria, levando a informação, apaziguando a cidade, que é o que ele deveria fazer, e não jogar gasolina. O momento é difícil. Ele falou que a lei maior, gente, a própria Constituição Federal que determina que são os municípios que regulamentam essa situação. Então não houve afronta nenhuma. Não houve afronta nenhuma, a princípio nenhum. E ele fez um comentário meio que jogando gasolina na fogueira. O momento, gente, é um momento crítico para o município. O Guto Biela, acima de ser vereador, ele é um ser humano. E o José Luiz Cavacho também, é meu amigo, administra a cidade. Ele tem que ser respeitado por mim e é respeitado por mim. Porque ele administra a cidade, administra para os meus filhos, para os nossos pais, para a nossa família, para toda a sociedade. Então eu tenho que respeitá-lo enquanto homem, em termos de poder constituído. Isso eu respeito, sempre vou respeitar. Isso tem que ser feito literalmente. Mas ir até a mídia e falar um monte de besteira, tentando de uma certa forma denegrir o poder legislativo, isso demonstra uma tendenciosidade imbecil no momento incorreto. Fica aqui o meu repúdio a este senhor, ao seu comportamento no programa da rádio hoje de manhã. Obrigado a todos. Vereador José Aparecido da Silva. Senhora presidente, nobres companheiros, público aqui presente, eu queria fazer uma reclamação aqui, porque eu estou sendo cobrado pelo pessoal lá do 2000, a UBS, que começou a reforma, parou, está lá, a ver navios. E aquela casa que está alugada lá no São Lucas, que está atendendo o pessoal, lá é muito pequeno, é época de chuva. Se eu for lá, eu fico para dentro, a muleta fica para fora. Vai molhar tudo, porque a coisa é pequena lá e o povo está reclamando. Então eu queria reiterar essa indicação, pedindo uma explicação do Poder Executivo. E também, eu trombei com uma situação aí na cidade, um pessoal lá de Itapina, até peço ao seu Vanderlei, falando que se morrer um hoje, não tem lugar para enterrar lá. A coisa está crítica lá no cemitério de Itapinas. E também, eu estive andando pelo Jardim do Sol,
E o povo está reclamando. E ontem eu conversei com o Davi disse para mim que já está negociando a massa asfáltica. Que o pessoal lá do Jardim São Lucas, para ter um pouquinho de paciência. Bom, vamos esperar mais um pouco. É isso daí. No momento, o que eu queria falar é isso daí. Muito obrigado. Vereador Engenheiro Ilianir Monclei Bezotti. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet, pessoal funcionário desta casa, mais uma vez, boa noite. Eu quero continuar no debate da questão da saúde e eu quero colocar uma situação aqui e até fazer uma cobrança para a Secretaria Municipal da Saúde. Primeiro eu vou expor a situação e depois eu queria pedir uma providência da Secretaria Municipal da Saúde. Nós sabemos da situação crítica que vive a nossa Santa Casa, nós sabemos, tivemos informação agora essa semana por conta desses acontecimentos, que a Santa Casa está sem pediatra, não tem pediatra, e a Santa Casa estava encaminhando as gestantes para fazer partos para a cidade de Tabatinga. E aí essa semana, ontem eu atendi um caso, hoje eu atendi um outro caso, de duas gestantes. O caso de ontem, um rapaz me ligou lá de Tabatinga dizendo que o doutor José Maria havia encaminhado a irmã dele para Tabatinga para fazer um parto lá. Chegando lá no hospital, informaram que ele teria que pagar R$ 2.250, valor esse que a família não tinha condição. Portanto, ele ligou para pedir orientação. Eu liguei para o administrador da Santa Casa e ele disse, olha, está lá em Tabatinga porque quer, porque tem que dar entrada por aqui, se dá entrada por aqui, a Santa Casa tem a responsabilidade de fazer o parto e a Santa Casa encaminha para lá, ele não vai pagar nenhum centavo. Não estamos fazendo o parto aqui porque nós não temos aqui o pediatra. Hoje me procurou uma outra gestante, dizendo também que o doutor Zé Maria aterrorizou ela, dizendo que se for fazer o parto aqui na Santa Casa de Itapa, se der entrada para fazer o parto aqui, vai ficar lá sofrendo, porque vão ficar aplicando medicação para fazer parto normal. Ela tem um histórico que ela tem necessidade de fazer cesárea, ela precisa fazer cesárea, portanto, correto seria ela pagar para ele fazer a cesárea, para não ficar no hospital sofrendo. Então o médico está aterrorizando as pacientes, dizendo que a Santa Casa, por conta da situação crítica que tem a Santa Casa, dizendo que a Santa Casa vai deixar essas pacientes lá sofrendo, a família e a paciente fica com medo disso, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar passando dor, e isso não é verdade. Porque nós somos testemunha de que, apesar de todas as dificuldades que tem a Santa Casa, ela tem responsabilidade, os médicos que trabalham lá têm responsabilidade, a Santa Casa paga o plantão à distância de ginecologista e obstetra, salvo algum engano, o próprio doutor José Maria faz parte dessa escala de médico à distância e fica fazendo esse terrorismo na cabeça da gestante para encaminhar a gestante para Tabatinga ou fazer com que a gestante pague os partos para ele e tentando tirar dinheiro de quem não tem, de quem depende do salário para poder sobreviver. Eu queria dizer que esse comportamento, e aí eu estou dizendo com base nesses dois depoimentos que eu tive ontem e hoje, de duas pessoas, eu queria dizer que esse comportamento por parte do médico é vergonhoso, inescrupuloso, porque se aproveita da miséria que nós estamos vivendo, das dificuldades que nós estamos vivendo na Santa Casa, e se aproveita da ignorância e da humildade das pessoas para arrancar dinheiro de quem não tem. Isso é vergonhoso e aí eu queria cobrar aqui da Secretaria da Saúde, que a Secretaria da Saúde faça uma campanha junto com a gestante e informa as gestantes que na Santa Casa tem ultrassom, porque os médicos, e propriamente esse médico, o doutor Zé Maria, não aceita os ultrassom que é feito na Santa Casa, porque tem que ser feita no consultório dele. As pacientes que faz pré-natal com ele na rede pública tem que fazer consultório, tem que fazer ultrassom lá no consultório dele, porque ele não aceita o ultrassom da Santa Casa. E eu queria que os médicos que se utilizam desse ultrassom da Santa Casa
falasse para nós, oficialmente, aqui nesta casa, ou desse uma declaração por escrito, que o ultrassom da Santa Casa não presta. Porque eu não tenho informação de que o ultrassom da Santa Casa não presta. Isso é coisa que os médicos colocam na cabeça dos pacientes. E essa situação de que a paciente, para ter um nenê, para fazer um parto, da entrada na Santa Casa, vai ficar sofrendo lá, isso também, para mim, é mentira. Porque a Santa Casa tem a obrigação de atender esses pacientes. Isso é uma obrigação constitucional da Santa Casa e um direito constitucional da paciente. Portanto, eu queria pedir que a Secretaria da Saúde faça uma campanha junto à sociedade para desmistificar essa situação que os médicos estão colocando na cabeça dos pacientes. E principalmente as gestantes que são pacientes na rede pública do Dr. José Maria, que ele aceite os ultrassons que seja feito na Santa Casa e que oriente as gestantes que não pode pagar pelo parto de entrada na Santa Casa para que a Santa Casa faça o encaminhamento. Muito obrigado e boa noite. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo, senhora presidente. Eu gostaria, boa noite a todos, boa noite aos vereadores, pessoal aqui presente, os internautas, de falar sobre uma indicação minha, de colocar a mão única na Rua Boiadeira. Vários moradores de lá me procuraram. A parte de cima da Rua Boiadeira é 2 mãos. E vira e mexe acontece acidente, a gente sabe que o tráfego lá é muito intenso. E o pessoal que mora, né, tanto de um lado como do outro, não tem condições, dependendo do horário, nem de tirar o carro da garagem. Fica lá 5, 10 minutos para tirar um carro. Inclusive, esses dias aconteceu um problema de saúde, a pessoa passando mal, teve que alguém parar o trânsito para a família poder tirar o carro para poder ir para o hospital. Então, gostaria aí que o Departamento de Trânsito verificasse com cuidado, com bons olhos, esse pedido da população. Da metade para cima já é mão única. O último quarteirão também é mão única. Então, restam aí uns 5, 6 quarteirões que se estendem aí por toda a extensão da Avenida Boiadeira. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 9 de setembro, quarta-feira, às 18 horas. Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.